Então, recapitulando um pouquinho aqui, o que nós falamos na semana passada? Primeiro, falei, da importância de olhar para os evangelhos, não apenas como biografias de Jesus, mas sobre a importância de nós olharmos para eles como testemunhos teológicos a respeito de Jesus, que tinha como intenção mostrar que Jesus era aquele profetizado desde o Antigo Testamento, o Messias, o Cristo. Porém, ao terem esse objetivo em comum, cada um tinha a sua particularidade, a sua motivação ao escrever, Então falamos que Mateus, Marcos e Lucas são sinóticos, usamos essa expressão, porque tem uma forma comum de escrever, de discorrer sobre o assunto. Os assuntos que são escolhidos são semelhantes. Já João, ele é um pouco diferente de Mateus, Marcos e Lucas, porque já tem uma outra perspectiva. Lembrei aqui, na semana passada, a característica de cada um desses. Então, como que Mateus apresenta Jesus, para quem ele escreve, que no caso apresenta como rei, escreve para os judeus. Como que Marcos apresenta Jesus e apresenta como servo, e para quem escreve, que escreve aos romanos. Como que Lucas apresenta Jesus e para quem ele escreve, que no caso foram os gregos. Como João apresenta Jesus e para quem ele escreve. Falamos sobre o autor de Marcos, que é aquele personagem chave ali do livro de Atos dos Apóstolos, muito presente ali na igreja de Antioquia, enviado com Paulo e Barnabé para a primeira viagem missionária, mas que abandona esta viagem. Isso causa uma ruptura entre Paulo e Barnabé, porque na hora de dar uma segunda chance para Marcos, Barnabé quis dar essa segunda chance e já Paulo não quis. Isso é um grande destaque ali desse personagem no livro de Atos. Falamos sobre a sua mãe, que era uma mulher envolvida com a igreja de Jerusalém, que provavelmente, Marcos conseguiu ver, mesmo não sendo um dos apóstolos de Jesus, conseguiu ver talvez, provavelmente, aqueles momentos finais da vida de Jesus, quando Jesus chega em Jerusalém. E falamos sobre a relação que ele tinha com Pedro, como filho na fé de Pedro, como intérprete, e a participação de Pedro no Evangelho de Marcos, E falamos sobre isso. E hoje nós vamos ficar dentro do Evangelho de Marcos, do capítulo 1, versículo 14, até o capítulo 8, versículo 29. E o que tem aqui, irmãos? Aqui tem a parte que nós podemos dizer assim, mais robusta do Evangelho de Marcos. Porque o Evangelho de Marcos, se vocês repararem, ele é bem mais curto que os outros, Mateus tem muito mais capítulos, Lucas tem muito mais capítulos, Marcos é curtinho. Mas ele é curtinho, porém objetivo. Então, aqui está concentrado muita coisa, irmãos. Muita coisa. Para vocês terem uma ideia, só nesse pedaço aqui estão concentrados, eu vou daqui a pouco isso vai aparecer no slide, não vou passar agora não, mas estão concentrados 18 narrativas de milagres, só nesse pedacinho ali. E não são 18 milagres, são 18 narrativas, porque tem narrativa que são milagres em coletivo. Exemplo, Jesus estava em tal lugar e a multidão ia para lá, aí Marcos falava assim, e lá Jesus curava os enfermos, expulsava demônios, e aí colocava aquele pacote no coletivo ali. Então, só de Marcos, capítulo 1, versículo 14, até Marcos, capítulo 8, versículo 29, nós temos 18 narrativas do evangelista de milagres. Não são apenas 18 milagres. Temos 18 narrativas. Parábolas, repito, o livro de Marcos não é muito de parábolas, porque aí a gente tem sempre que colocar isso em mente, Então, a importância da aula na semana passada. Se ele é alguém que quer apresentar Jesus como servo, um servo não é teórico, um servo é prático. Então ele não coloca um Jesus teórico.
Então, o Jesus de Marcos, ele não é teórico. O Jesus de Marcos, ele é prático. Então, na narrativa de Marcos, não tem muitas parábolas, porque ele não está preocupado em mostrar um Jesus teórico ali, ensinando, falando. Ele quer mostrar um Jesus prático. Então, é proposital e totalmente intencional, e é por isso que é bom entender esse pano de fundo, que o Evangelho de Marcos tenha poucas parábolas. Porque, como que a gente interpreta determinadas pessoas? Não, fulano, ele é muito prático. Vou pegar um exemplo aqui. Não, o Renan é muito prático. Se eu falo isso do Renan, o Renan, ele tem que, na minha concepção, ser alguém que está muito envolvido ali de forma objetiva em fazer as coisas para que eu possa dizer que ele é muito prático. Não, o Renan, ele ensina muito bem. Aí a gente já tira a ideia da praticidade e vem uma coisa mais teórica. Então, Jesus em Marcos é prático, porque Jesus em Marcos é servo, e servo serve. Então, poucas são as narrativas de parábolas. Então, 4 parábolas nós encontramos no Evangelho de Marcos. Então, nesse pedaço aqui, irmãos, olha só, em 7 capítulos, nós podemos dizer, nós temos 18 narrativas de milagres e 4 parábolas. Os outros evangelistas vão gastar muito mais texto para poder colocar essa mesma quantidade de milagres e de parábolas, tá? Então, esse é um ponto interessante. Então, essa é a narrativa, é a parte mais teológica do livro, com várias narrativas de milagres e ensinamentos, mostrando Jesus como servo em ação. E tudo isso culmina, tem um desfecho aonde? Em Atos 8, 29. E o que está em Atos 8, 29, irmãos? A confissão de Pedro. Então, tudo que Marcos apresenta sobre Jesus, o Jesus que cura, o Jesus, a gente vai entrar nos milagres aqui nesses 18. O Jesus que cura o leproso, o Jesus que cura a mulher do fluxo de sangue, o Jesus que ressuscita a filha de Jairo, o Jesus que cura a filha endemoniada da mulher cananeia, o Jesus que cura o endemoniado gadareno, todo esse Jesus prático, que os discípulos estavam vendo acalmar o mar, vendo andar sobre as águas, vendo expulsar demônios, vendo ressuscitar mortos, vendo curar enfermos, vendo multiplicar pães, para que a confissão de Pedro, ela seja a conclusão. Então, aí irmãos, e aí a Bíblia fica mais atrativa para a gente quando a gente estuda a Bíblia, né? Simples fato da gente gastar tempo para estudar um pouco a Bíblia fica mais atrativa para a gente. E aí quando a gente chega lá naquele discurso de Jesus com os discípulos, aí, sabe, aquilo ganha muito mais sentido para a gente. Tá, a despeito do que estão dizendo de mim, o que vocês dizem a meu respeito? Aí Pedro, que não, naquele momento não é uma fala individual, ali é uma fala em grupo, sabe? Imagina alguém que está ocupando ali um papel de líder e falando em nome do grupo. Aí Pedro vira e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas por quê? Por que essa fala de Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? Porque a gente tem 18 milagres aqui para trás, para poder fazer sentido nessa confissão que sai da boca de Pedro. Porque tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, porque a gente já viu o Senhor curar um homem surdo e gago, nós já vimos o Senhor dormir enquanto a tempestade estava quase matando a gente, e depois, com uma palavra, o mar e o vento te obedecer. A gente já viu você andando sobre as águas, a gente já viu você curando o leproso, a gente já viu você ressuscitando o morto, a gente já viu você tocando pessoas impuras, a gente já viu tudo isso. Então, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, tudo isso, irmãos, está dentro de Marcos capítulo 1, versículo 14 até 8,
29, culminando na confissão de Pedro. Então são 18 narrativas de milagres nesse pedaço aí. Então Marcos ele começa narrando um milagre interessante, que é um milagre de um endemoniado na sinagoga. E aqui já tem um fator de espanto aqui, porque não era comum se esperar um endemoniado na sinagoga. Então aqui na narrativa de Marcos, aí é quando a gente tem que olhar para o texto e começar a encontrar as riquezas dele, sabe? Aqui tem coisas que a gente não pode ler e passar despercebido. Por exemplo, aqui nessa narrativa de Marcos que Jesus vai não apenas curar o endemoniado na sinagoga, mas vai fazer isso vai fazer isso num sábado. Então, é proposital, sabe, irmãos? Jesus ele vem para confrontar essa religiosidade vazia. Jesus ele vem para confrontar essa religiosidade morta. Olha, em outras palavras, irmãos, coisa que você não vai encontrar dito dessa forma no texto, mas é o que o texto está comunicando. Em outras palavras, é um tapa na cara, porque é como se Jesus estivesse dizendo: olha, vocês estão tão preocupados em curar no sábado ou não, que tem gente endemoniada dentro da sinagoga. E aí é pesado demais, né? Imagina, a igreja está tão preocupada com isso, que tem gente endemoniada dentro dela. Parece um retrato, né, irmãos, às vezes de uma realidade que a gente, infelizmente, ou já viveu, ou às vezes vê, né? Que geralmente, irmãos, quando a igreja se distancia da ótica do reino de Deus que Jesus apresentou e começa a preocupar-se excessivamente com regras, tradições, tradicionalismos, religiosidade, às vezes isso vai adoecer tanto aqueles que ali estão, que essa preocupação que não deveria ser essência se torna essência e outras vão ficando de lado. Então Jesus curar um endemoniado dentro da sinagoga num sábado era no mínimo, irmãos, para que todos aqueles que estavam ali refletissem. É aqui que a gente vem ensinar a lei. É aqui que a Torá é lida. É aqui que a gente fala sobre o Deus de Israel, o Deus Yahvé. É aqui que a gente fala sobre os mandamentos de Deus. E nesses mandamentos, é o que Jesus quer comunicar. A gente está tão preocupado se pode ou não fazer no sábado, mas tem alguém aqui no nosso meio endemoniado. Então, assim, eles eram aqueles que discriminavam os gentios, que discriminavam quem não era do mesmo povo, da mesma origem, da mesma raça que eles. Então, eles discriminavam todos aqueles que não eram de uma origem judaica, eles discriminavam os samaritanos, eles discriminavam aqueles que estavam na região de Decápolis, eles discriminavam tanta coisa, eles eram contra tantas coisas, eles eram avessos a tantas coisas, mas dentro do local da reunião deles tinha gente endemoniada. Olha o despertador aí, hein? Esse tá light, né? E aí é o primeiro milagre que Marcos faz questão de narrar. Depois, né? Marcos era um bom discípulo de Pedro, né? Até a cura da sogra de Pedro ele faz questão de narrar, né? Aí depois você vê essa relação ali de Marcos e Pedro era tão forte que ele vem com a narrativa da cura da sogra de Pedro, que a gente pode ler e reler 10 vezes e às vezes não se atentar, irmãos, talvez na mensagem, sabe, principal
ou mais importante que talvez isso queira comunicar, que eu interpreto que narrar aqui, irmãos, alguém que cura, alguém que está com febre, ainda que aos olhos daquela época fosse algo grave, né? Para nós hoje talvez muito simples, mas naquela época nem tanto. Mas Marcos, irmãos, ele quer mostrar aqui que esse Jesus que é servo, ele não é servo só lá na multidão, não. Ele também é servo e senhor dentro da nossa casa. Ele não é só o Jesus da multidão, não. Ele não é só o Jesus, irmãos, do oba-oba, não. Ele não é só o Jesus que chega lá na sinagoga e cura um homem endemoniado de forma pública na frente de todo mundo, não. Esse é o Jesus, irmãos, do dia a dia da nossa vida. Esse é o Jesus dos lugares comuns da nossa vida. Esse é o Jesus que toca e faz, irmãos, os milagres também, naqueles lugares em que as pessoas não estão vendo, às vezes só nós estamos vendo. Então Marcos, ele vem com mais uma narrativa de milagre, para mostrar que o Jesus, ele não está só na multidão, ele não está só na sinagoga. Esse Jesus, ele não quer causar, ele não quer viralizar, ele é o Jesus do nosso dia a dia, e é o Jesus que está dentro da nossa casa também, curando até a nossa sogra. Acredite. Aí depois, está ali, né, vocês estão acompanhando, está ali no número 3, aí por isso que eu digo que não são só 18 milagres, porque aqui no capítulo 3, no capítulo 1, né, o terceiro milagre ali, a terceira narrativa, no capítulo 1, de 32 a 34, Marcos vai falar que muitos enfermos e muitas pessoas têm demônios expulsos. Aí ele não narra uma pessoa só, ele vai dizendo que ali Jesus curou muitos enfermos e expulsou muitos demônios. Quando chega lá no capítulo 1, de 40 a 45, ele já vai, aí volta para o individual e vem com mais uma narrativa de milagre, falando sobre um leproso que foi curado por Jesus. Eu vou deixar para falar sobre esse leproso mais à frente, porque tem muita coisa aqui também que dá para a gente ter um olhar um pouquinho mais demorado aqui, que tem muita coisa aqui para a gente. Depois, lá no capítulo 2, de 1 a 12, Jesus cura aquele paralítico que os amigos levam até ele. Você conhece aquela história? A casa onde Jesus estava tão cheia, tão abarrotada de pessoas, da multidão, que vinham de todos os lugares porque queriam ser curados, que tinha um homem paralítico, que tinha uma expectativa também de cura, mas não conseguia por si só chegar até Jesus. Aí quatro amigos se juntam, pegam esse paralítico para levar até onde Jesus estava, e sabendo que também não conseguiriam chegar com esse paralítico na porta da casa e entrar pela porta, eles decidem se sacrificar ainda mais, vão para o telhado da casa, abrem uma brecha no telhado e descem com o paralítico diante de Jesus. E aí a gente pode olhar aqui, e é válido, né? Essa narrativa de milagre, ela fala sobre essa importância, talvez, da comunhão na vida cristã, do relacionamento, né? A vida dos seguidores de Jesus é uma vida de ajuda mútua, é uma vida de entrega mútua e de compartilhamento mútuo, porque tem situações na minha vida que eu posso talvez depender de pessoas na caminhada cristã que me levem até Jesus, e é bom que isso aconteça, que rotineiramente nós sejamos como esses amigos que levam outros até Jesus, porque talvez estão paralisados, estão impossibilitados de por si só terem a força e a mobilidade necessária para chegarem até o Cristo, e nós muitas vezes somos os instrumentos para levá-los. Só que essa narrativa aqui, irmãos, ela é muito mais profunda.
Porque nessa narrativa aqui, embora Marcos não escreva com essa ótica, Marcos nessa narrativa aqui de milagre, irmãos, ele está apresentando Jesus como Deus. Mas por que nessa cura aqui do paralítico descido pelo telhado, Marcos está apresentando Jesus como Deus? Porque ele faz questão de evidenciar nessa narrativa a expressão de Jesus para o paralítico, quando ele diz: filho, os teus pecados estão perdoados. E quando Marcos diz isso, ele sabe que os seus leitores iriam entender e compreender que somente Deus pode perdoar pecados. Então, apresentar aqui nessa narrativa um Jesus que, além de se compadecer de um paralítico e de 4 amigos que o levam até ele e curar esse homem, aí ele faz questão de colocar na narrativa, antes de Jesus curá-lo, Jesus diz para ele: filho, os teus pecados estão perdoados. E aqui, teologicamente, Marcos está colocando agora Jesus numa outra prateleira, numa prateleira acima. Esse Jesus aqui, ele não é apenas o servo, ele não é apenas o Messias, ele é o próprio Deus, porque somente Deus pode perdoar pecados. E aí é um texto muito, muito profundo. E aí, se nós, pastores ou pregadores, fôssemos pregar sobre esse texto, na intenção de ser honesto e sincero com o texto, jamais poderíamos pregar, por exemplo, e não mencionar isso. Eu posso mencionar a importância da vida cristã. Aí entra uma outra parte também que muitas vezes exige de nós, pregadores da Bíblia, da palavra de Deus, quando buscamos também um conhecimento adequado para isso. Aqui eu posso falar, olha, eu posso enfatizar a importância na vida cristã de nós sermos as mãos que carregam aqueles que precisam, nos momentos difíceis, quando eles estão paralisados. Mas se eu quero, enquanto um pregador, ser honesto com esse texto, eu não posso fechar meu sermão sem dizer que ali, embora os 4 amigos tenham grande participação, o personagem principal é Jesus, e não só porque cura o paralítico. O personagem ali é Jesus, porque Jesus é apresentado ali como o próprio Deus, porque somente Deus pode perdoar pecados. Aí nós vamos ver que não é coincidência que esse mesmo Marcos vai colocar mais à frente Jesus dormindo no barco, enquanto os discípulos estão no meio de uma tempestade, correm e desesperadamente questionam Jesus, porque Jesus está dormindo, mas no final, para que Jesus, ao repreender o vento e o mar, os discípulos possam dizer: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, quem é esse? Ali, irmãos, a frase não pode ficar só no vento que se aquietou e na tempestade que se aquietou. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que até perdoar pecados ele perdoa? Então, tem toda uma construção. Então, é uma narrativa de milagre, assim, belíssima. Depois, em capítulo 3, de 1 a 6, nós temos a cura de um homem, com a mão ressequida. E aí, mais uma vez, vem um confronto de Jesus. Aqui é um milagre, mais uma vez, para confrontar os religiosos. Porque, mais uma vez, Jesus cura dentro de um sábado, Jesus cura no sábado. E aí, antes de curar, na narrativa desse milagre aqui, antes de curar, Jesus pergunta: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Então aqui Marcos faz questão de mostrar o Jesus que está combatendo o legalismo, que está combatendo a religiosidade, porque para esse Jesus servo que Marcos está apresentando, as pessoas são muito mais importantes do que as regras, do que as leis, e nenhuma lei ou nenhum legalismo vai sobrepor as pessoas. Então isso está presente aqui nesse texto.
Depois, a sétima narrativa de milagre vai, mais uma vez, trazer a narrativa de milagres coletivos. Olha, muitas curas à beira do mar, expulsões de demônios. Então, se a gente viu, olha, que Jesus curou o endemoniado, a sogra de Pedro, curou um leproso, curou o paralítico descido pelo telhado, curou um homem da mão ressequida, tudo esses milagres individuais, Jesus também fez milagres coletivos e fez mais uma vez milagres coletivos, porque ele chega à beira do mar, a multidão vai atrás, e Jesus ali, esse Jesus que é o servo, ele não cansa de curar. É isso que Marcos está mostrando. Olha, ele chega ali na beira do mar cansado, e a multidão vai atrás, e quando chega lá, Jesus para, e Jesus atende todos eles, Jesus cura todos eles. Esse Jesus é um Jesus que não se cansa de curar. Depois, aí é um texto belíssimo, né, que todos nós conhecemos. Ele é o Jesus que acalma a tempestade. Os discípulos estão em obediência ao Senhor Jesus, entram no barco por ordem do Senhor Jesus, mas Jesus está lá, dormindo com a cabeça no travesseiro, enquanto os discípulos estão lá desesperados, achando que vão morrer. E aí vem mais um milagre aqui, belíssimo, que eu vou falar dele mais à frente, então não vou me deter nele agora. Depois, a cura do endemoniado Gerazeno, né? E aqui, irmãos, é algo muito forte também. Essa narrativa de milagre é para mais uma vez colocar Jesus também num outro patamar. Porque esse endemoniado é um gentio, está em terras gentias, que fugia da concepção deles que o Messias pudesse vir para esse povo. E não apenas isso, mas pensa num nível de espiritualidade mais grave. É o que está nessa narrativa aqui. Lá não é um demônio só, lá é uma legião. Lá o ambiente é um ambiente hostil. O ambiente é um ambiente pesado. Rabino nenhum naquela época se atreveria a ir lá, mas Jesus vai. É isso que Marcos está mostrando. Não existia rabino sequer que pudesse se atrever a ir lá, mas Jesus vai. E quando Jesus chega lá, e aí Marcos, mesmo sendo objetivo no seu livro, aqui ele é detalhista. Aí é onde se começa a estudar e perceber, mas por que ele é tão objetivo em outras coisas que ele é detalhista? Porque aqui ele quer mostrar mais, aqui ele quer gastar tempo. Então o ambiente lá é horrível. Aí se você for ler o texto, você vai ver. O ambiente é terrível. Tem uma legião. Aquele homem não tem paz, aquele homem não tem vida. O ambiente é um ambiente hostil. Rabino nenhum, né? Ele não coloca isso no texto, mas isso, né, estou dizendo eu. Rabino nenhum da época se atreveria a ir lá, mas Jesus vai. E Jesus vai lá para provar que ele tem poder total sobre qualquer autoridade maligna, por maior e mais hostil que ela seja. Jesus vai nos lugares em que ninguém de nós seria capaz de ir, e vai lá para poder libertar as pessoas e alcançar aqueles que nós talvez poderíamos pensar que jamais poderiam ser alcançados. Jesus transforma o pior cenário que a gente possa imaginar em um palco de testemunho. É isso que Marcos quer mostrar aqui nessa narrativa. E não se esqueçam que estamos fazendo uma construção para que as palavras de Pedro tenham sentido. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Tem coisas, irmãos, que somente a experiência vai poder testemunhar. Somente a experiência vai poder testemunhar. Tá, uns dizem que eu sou Elias,
né, dizem que eu sou profeta, nem estão dizendo mal de mim, vamos, né, colocar assim. Não, nem estão dizendo mal de mim, estão até me comparando com profetas, mas vocês, o papo ali, irmãos, é Jesus com os discípulos. Não é gente estranha, é gente que estava com ele lá quando a tempestade queria matá-los. Foram eles, irmãos, que chegaram lá e viram com os próprios olhos esse endemoniado aí, tomado por uma legião. Então tem relação, sabe? Tem relação, tem experiência. A gente de vez em quando não apela para isso? Tá, mas ainda que as pessoas estejam pensando isso, se é alguém muito próximo a nós muitas vezes não fazemos isso, o que você pensa? Você me conhece ou não? Não é isso que muitas vezes nós fazemos? E para fazermos isso, fazemos com quem nós temos o quê? Relação. Então a conversa aqui é essa. Mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro, que tem essa liderança, né, tanto que ele precisava ser trabalhado no seu caráter, porque o potencial de líder ele já tinha, ele toma a frente ali não é uma fala de Pedro, irmãos. Ali, embora seja uma confissão de Pedro, ali é uma fala coletiva. Pedro ali fala em nome dos discípulos. E fala com base no que eles viram, que a gente está desdobrando aqui bem rapidamente. Aí ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu vi, né? Nós vimos o Senhor entrar em regiões que ninguém seria capaz de entrar para libertar pessoas que ninguém imaginaria que podia ser liberto. Aí depois vem a ressurreição da filha de Jairo, outro texto extraordinário, que é tomado por uma narrativa, irmãos, fantástica. Fantástica. A narrativa de Jairo, ela é extraordinária. Permita-me rapidamente aqui falar um pouquinho sobre Jairo. E sobre essa narrativa que envolve ele. Porque, se você for perceber, Jairo vai procurar Jesus. Aí Jesus fala que vai para a casa de Jairo. Aí, enquanto está indo para a casa de Jairo, entra a mulher do fluxo de sangue no meio da história. E aí você, poxa, pode, num primeiro momento, nossa, o evangelista narrou mal isso daqui. Narrou mal nada. O texto ele é muito mais rico porque entra a mulher do fluxo de sangue ali. Porque a mulher do fluxo de sangue, irmãos, é o calcanhar de Aquiles de Jairo. Porque Jairo era chefe da sinagoga. Aquela que de vez em quando tinha endemoniado. Sabe aquela sinagoga que de vez em quando tinha endemoniado? Que estavam preocupados em tantas outras coisas e não se preocupavam na essência. Jairo, semanalmente, estava lá para ensinar as pessoas que não se toca em alguém com hemorragia e nem se é tocado por alguém com hemorragia. Ele estava lá para pregar sobre isso. Jairo estava lá naquela sinagoga semanalmente para falar sobre as leis cerimonialistas, sobre tocar ou deixar de tocar em cadáver. Então imagina aquela pessoa que está ali constantemente pregando: olha, se você em algum momento, por qualquer circunstância que seja, você divorciar e casar de novo, você está no sal. Não tem mais salvação para você. Você está perdido. Estou tentando só contextualizar um pouco para a gente entender mais ou menos o nível que a vida coloca Jairo. Né? Tem um meme aí na rede social, né? Eu fico rindo quando aparece, diz assim, a forma que a vida humilha o pobre é diferente, né? E coloca lá o cara tomando uns tombos assim, passando cada aperto. Olha, o senso de humor, tá? Entenda de forma saudável o que eu estou dizendo. O senso de humor que Deus tem em, às vezes, colocar a gente em certas situações, irmãos, é o que Ele faz com Jairo ali.
Jairo estava toda semana na sinagoga para ensinar um monte de leis cerimoniais e dizer um monte de coisa que as pessoas, enquanto judeus, não poderiam fazer. Inclusive, não acreditar nesse tal Jesus de Nazaré, que está pregando aí, curando, e que alguns estão dizendo que ele é o Messias. Inclusive, vocês não devem acreditar nele. Então imagina, algumas semanas antes, Jairo está ali na sinagoga pregando isso. Só que a filha dele fica doente. E quando a filha dele fica doente, o desespero dentro de casa é diferente do desespero na casa do outro. Você concorda? O filho do outro homossexual é uma coisa. Agora o seu, o seu é muito diferente. A traição na vida conjugal do outro é uma coisa. Agora, a traição conjugal na sua casa, você pode ter certeza que ela vai ter 2 pesos e 2 medidas. Aí Jairo, ele entra nesse dilema aqui. Porque ele prega que Jesus é uma farsa. E ele sabe, porque já foi testemunhado para ele, que Jesus está curando todos aqueles que vão até ele. Se ele tiver que ficar o dia inteiro lá na beira do mar, Jairo, tal dia, ele ficou o dia inteiro lá na beira do mar e não teve um que chegou para ele que ele não curou. Sabe aquele homem que era paralítico e que os amigos pegaram ele? Então, desceram ele pelo telhado e Jesus curou ele. Até a sogra de Pedro, Jesus curou. Aí, não é a filha do outro que está doente e ele está pregando na sinagoga, é a filha dele. E a despeito da filha dele estar morrendo, ele não consegue fazer nada. Aí ele deixa a arrogância de lado e vai até Jesus. Se eu for ele curar, bem, vou dizer que ele é só um curandeiro. Se ele não curar, tudo bem, mas pelo menos eu vou. E ele pensa que ia ficar só nisso. Aí ele chega até Jesus e Jesus fala que iria, né? E começou a fazer um caminho até a casa dele. Aí, irmãos, no caminho para a casa dele, entra uma mulher impura para tocar em Jesus. Aí o Jesus que ele pediu auxílio, agora não bastasse ele se dobrar, ter que buscar auxílio, ele fala, agora eu vou ter que levar um impuro para minha casa. Agora eu não só estou tendo que procurar aquele que eu disse para não procurar, como agora eu vou ter que levar um impuro para minha casa. Porque se ele foi tocado por uma impura, eu também ensino que ele está impuro. Agora, como é que eu vou levar agora alguém que também está impuro para minha casa? Aí o chão abre mais um pouquinho e ele tem que cair mais um pouco. Não, mas vamos lá, né? Ainda vem alguém e fala, para de incomodar Jesus aí que tua filha já morreu. Não adianta levar mais não. Caramba. Aí o cara se humilha, o cara procura aquele que ele prega para que ninguém procure. Aquele que ele se humilha e agora está impuro, eu tenho que levar ele impuro para minha casa? Agora vamos, né? Aí chega lá na minha casa. Aí chega lá, o que acontece? Jesus toca no cadáver, que é a filha dele, que também ele pregava que não poderia tocar. Talita cumi. Talita não é o nome, tá, irmãos? É uma expressão judaica que significa, Marcos está escrevendo para romanos, então está escrevendo para a gente que não é judeu, e está explicando, menina, eu te ordeno, levanta. Só que Jesus não apenas diz, ele toca. Aí, irmãos, eu quero ver voltar semana que vem na sinagoga para pregar. Eu quero ver. Volta semana que vem na sinagoga para pregar. Porque pregar sobre o filho dos outros é fácil. Volta lá agora quando é o seu. Mandar os outros para o inferno, quando é a crise na vida do outro, é fácil. Agora, volta lá quando é na sua
quando é na sua. Aí tudo isso está aqui, né? A gente pode até não, num primeiro momento, não perceber, mas tudo isso está aqui. Então esse texto ele é fascinante, que está junto com a cura da mulher do fluxo de sangue. Aí depois chega lá no capítulo 6, vem a multiplicação dos pães. Na multiplicação dos pães, Jesus, o servo, segundo Marcos vai apresentando, ele é o pastor. Ele é o pastor. Porque se ele está ali multiplicando pães e tratando da fome física das pessoas, é porque ele olha para elas como ovelhas que não têm pastor. E mais do que isso, Marcos quer mostrar que aquilo que é insuficiente na mão do discípulo é abundante quando está na mão do servo de Deus, que é o Jesus, que também é o pastor que cuida. Então, o que é insuficiente nas mãos dos discípulos é abundante nas mãos de Jesus. Então, é essa mensagem da multiplicação dos pães. Meus irmãos, aquilo que é insuficiente na nossa mão é abundante na mão de Jesus. Como é que pode? Como é que pode? Na minha mão é insuficiente, na mão de Jesus é abundante. Na minha mão é desespero, na mão de Jesus é resolução. Na minha mão é crise, na mão de Jesus é milagre. É esse que Marcos está apresentando. Depois vem a segunda narrativa da tempestade, que foi o texto que eu preguei semana passada, que eu preguei domingo, né, quando na quarta vigília da noite, lá na quarta vigília da noite, Jesus aparece andando sobre o mar, propositalmente deixa os discípulos lá 3 vigílias passando aperto. 3 vigílias são pelo menos 9 horas. Jesus propositalmente deixa os discípulos 9 horas lá passando aperto no mar naquela noite. Aquela noite foi longa e Jesus lá depois aparece. Aí Marcos está dizendo aqui, olha, Jesus está observando, mesmo que parece ausente. Aí a mensagem ela é belíssima, né? Jesus está observando, mesmo quando parece ausente. Porque para vocês que estavam lá remando, perdendo a força, Jesus não estava lá. Mas Jesus estava lá no monte e estava observando vocês, mesmo que parecesse ausente. Então Jesus é aquele que nos observa, mesmo quando a gente pensa que ele não está. Jesus, ele chega no tempo certo, ainda que para nós seja o tempo, né, errado, não seja o nosso tempo. E ele caminha sobre aquilo que nos aflige. Então aquilo que é caos para mim, Jesus coloca debaixo dos pés dele, literalmente, como aconteceu aqui com os discípulos. Depois ele cura em Genezaré. Depois ele liberta a filha da mulher Cirofenícia. Aqui também um texto extraordinário. Ou seja, parece que tem tudo isso em 7 capítulos? Não, mas tem, né? Isso é interessante, né? Olha quanta coisa em 7 capítulos. A gente faria aqui uns 8 estudos, só nisso daqui. Aí vem outra narrativa de milagre fantástica, porque aqui essa mulher é uma mulher gentia, é uma mulher cirofenícia, e Jesus acaba com ela, irmãos, propositalmente, mas Jesus acaba com ela. E Jesus chega lá com aquele discurso judaico mesmo, proposital, e fala, não, isso aqui não é para você não, isso aqui é para os filhos da casa de Israel. Aí aquela mulher, humilde, não humilde na sua personalidade, com uma fé humilde, ela quebra, né, numa linguagem popular nossa, ela quebra Jesus. Ela quebra Jesus. E aí a gente aprende aqui nesse texto que toda fé, irmãos, que reconhece, grave isso, toda fé que reconhece a sua total, não é parcial não, total dependência diante de Jesus, jamais vai ser rejeitada por ele. Toda fé que consegue se esvaziar 100% de toda a sua arrogância, prepotência e independência, ela nunca vai ser rejeitada por Jesus. E foi o
que aconteceu com essa mulher cirofenícia. Quando ela simplesmente diz, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa, ela toca de forma exponencial, vamos dizer assim, o coração de Jesus. Depois vem a cura do surdo e do gago, a segunda multiplicação dos pães, que você também pode pensar que é a mesma coisa, mas não é. A primeira multiplicação dos pães é para judeus, a segunda multiplicação dos pães é para gentios. Mais uma vez aqui os discípulos são incrédulos no meio do milagre, mesmo já tendo presenciado o primeiro. Depois vem a cura do cego em Betsaida, para que justamente eles apontem para a confissão de Pedro. Então, irmãos, 18 narrativas de milagres em apenas 7 capítulos. Esse Jesus, ele não é teórico. Esse Jesus, ele é prático. Ele é servo. Então, é aqui nesse complexo aqui de narrativas, que eu já falei na semana passada, que você vai encontrar muito a palavra imediatamente. Então, imediatamente. E Jesus saindo dali, imediatamente foi para outro lugar. E depois, imediatamente foi para tal lugar. E imediatamente fez isso, porque é um servo em ação. Em ação. E o que esses milagres, irmãos, revelam ou mostram para nós? Vamos tentar, já que nós não paramos para nos aprofundarmos nessas narrativas, vamos pensar agora, ainda de forma macro, o que eles revelam ou mostram em comum para nós. A primeira coisa, irmãos, eles revelam a compaixão de Jesus. Se tem uma das coisas que esses 18 milagres mostram, é que esse Jesus, esse servo, ele é compassivo. Então Marcos, ele apresenta um Jesus marcado de compaixão. E antes de eu passar o slide, eu te pergunto, aonde está a compaixão de Jesus, irmãos, desses 18 milagres? Cita um exemplo. Aonde está a compaixão de Jesus? Em vários, olha, ele toca o leproso. Quem toca o leproso, irmãos, naquela época? Ninguém. A lepra era uma doença incurável. A lepra tinha efeito espiritual. A concepção, irmãos, a cultura, a cosmovisão em ver alguém com lepra é que ela estava sendo castigada por Deus. Então, se eu estou naquele tempo e vejo alguém com lepra, não é alguém doente, irmãos, entende? É alguém amaldiçoado por Deus. É mais do que doença, é maldição, é amaldiçoado. Essa é uma pessoa amaldiçoada. Por ser amaldiçoado, é impuro. Então você foi diagnosticado por lepra, sai da sua casa, abandona a sua família. Você não pode morar junto. Com sujeito à punição civil, irmãos. Não é sai se quiser, não. É abandona, sai da sua casa. Vai para um leprosário, vai morar dentro de uma caverna, onde só tem leproso. Se você em algum momento precisar passar perto da cidade, carrega um sininho e vai sacudindo o sininho. Blém, 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 blém. Porque quando alguém ouvir o barulho do sino, vai saber, opa, está vindo o impuro aí, deixa eu me afastar para o impuro passar. Aí vem o impuro com o sino passando. Blém, 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 blém. E o Jairo, lembra do Jairo? Ele estava lá, olha, não jamais toquem numa pessoa leprosa. Porque vocês vão não é só correr o risco de pegarem uma doença, vocês serão contaminados espiritualmente, porque ela é uma pessoa amaldiçoada, porque ela é uma pessoa impura. Aí Jesus toca nele, irmãos. Toca nele. Porque o que é compaixão, irmãos? O que é compaixão?
A compaixão, irmãos, ela, no significado até grego da palavra, ela traz uma expressão que assim, é ser movido nas entranhas. É quando algo nos toca de forma muito profunda. Mas só há compaixão quando há ação. Não existe compaixão passiva, tá? Se ficou passivo, é qualquer coisa menos compaixão. Então, eu estou vendo alguém passar fome, eu estou orando por ele, a oração é boa, mas ela não é compaixão. A compaixão é quando eu vou lá, abro o meu armário, se eu tenho 10 quilos de arroz, eu pego 5, se eu tenho 2 quilos de feijão, eu pego 1, se eu tenho 1 quilo de carne, eu pego metade, eu vou lá e divido com ela, aí é compaixão. E esse Jesus é o servo. E se ele é o servo, ele não fica parado. Quando ele vê o leproso, aquilo move nas suas entranhas. E porque move nas suas entranhas, ele vai lá e toca nele. Porque ele é mais importante que a multidão. Jesus não está ali para fazer nada para a multidão. Jesus está ali para fazer algo para as pessoas. Então ele é o servo compassivo. Então, quem é o Jesus de Marcos? É o servo cheio de compaixão. Porque ele toca no leproso, porque ele interrompe a multidão por causa da mulher com fluxo de sangue. Porque ele poderia nem interromper. Ele sentiu, percebeu que dele saiu algo que pudesse curá-la, poderia manter o anonimato, mas ele não mantém o anonimato. Ele vai lá e torna público o que ele fez. Por quê? Porque ele é o servo compassivo. Por que ele é o servo compassivo? Porque ele se importa com a fome do povo. Porque os discípulos, que não eram compassivos igual o mestre, já haviam falado o que para Jesus? Ô Jesus, despede essa gente aí. Está ficando tarde. Eles vão ficar com fome. Sabe aquela visita que você tem na sua casa? Aí você olha assim para o horário. Deixa eu despedir essa turma. Senão daqui a pouco eles vão ficar com fome. Eu vou ter que ir na padaria comprar lá a mortadela, o pão, a Coca-Cola. Então deixa eu despedir eles. Então, os discípulos são aqueles. Ô Jesus, está ficando tarde. Manda a visita embora. Aí Jesus vira para ele e fala, não, dê-lhes algo de comer. Então, esses 18 milagres, essas 18 narrativas de milagres, elas nos ensinam que esse Jesus é o Jesus cheio de compaixão. Ele vai na terra dos gentios. Ele vai lá expulsar o endemoniado gadareno. Ele vai lá para a região de Tiro e Sidom. Ele vai lá encontrar com a mulher Ciro-fenícia. A mulher que ele fala que não tem acesso à comida que está na mesa, mas ele vai lá naquela região sombria, naquela terra que ninguém quer pisar. Mas por que ele vai? Porque ele é o servo cheio de compaixão. Então é por isso que ele vai. Então esses versículos nos mostram isso. Mas nos mostram mais o que também? Que os discípulos estão sempre aprendendo com os milagres. Milagre para discípulo não é para satisfazer o ego, é para trazer uma lição. Milagre na vida de um discípulo não é mimo de Deus, é ensinamento de Deus. Então, esses milagres servem para mostrar para nós que milagres são pedagógicos, irmãos. São pedagógicos. Falei isso aqui domingo passado. Jesus faz questão de colocar, presta atenção no que eu vou dizer. Jesus faz questão de colocar e deixar os discípulos chegarem no mais fundo dos seus limites, para que fique cada vez mais evidente para eles que eles não são capazes de fazer, mas Jesus é. Então, aonde Jesus está no meio da tempestade? Está dormindo. Que estava com sono? Não.
porque queria que os discípulos chegassem no limite deles, para que chegando no limite deles, vendo que não podiam fazer nada, aí Jesus fosse lá e fizesse. Porque eles não eram bobo. Ali tinha pescador, ali tinha gente acostumada com o mar. Se eles passam um tempo e eles dominam aquele mar, aquilo ia gerar história para anos. Você viu, cara? Você viu como que Pedro conseguiu segurar lá o barco, como que Pedro e André, eles conseguiram segurar lá o barco e passaram no meio da tempestade. Não, eles não conseguem. Eles ficam aterrorizados. Eles correm até Jesus, eles acordam Jesus. Ei, nós estamos morrendo e você não se importa. Porque é pedagógico. Não é para satisfazer o ego deles, não. É para trazer lição. E a lição é: vocês não conseguem acalmar a tempestade, eu consigo. É porque eles não conseguem acalmar a tempestade. Eles não conseguem libertar o endemoniado. Por que eles não conseguem? Aí vai ter um outro evangelista que vai até fazer um acréscimo teologicamente, tá? Num outro momento eu explico isso. Não sai daqui com crise, não. Teologicamente isso é um acréscimo, tá? Não está no texto original. É um acréscimo. Aí outro evangelista vai dizer: porque determinados espíritos só saem com jejum e oração. Isso é um acréscimo, tá? Então, depois, num outro momento, a gente explica isso. Mas, teologicamente, isso é um acréscimo. Não está no texto original. Foi o evangelista que narrou, que colocou. Tá? Eles não conseguem libertar o endemoniado. O outro evangelista vai ser mais detalhista ainda nisso, dizendo que eles tentaram de tudo quanto é forma e não conseguiram. Eles não conseguem alimentar a multidão. A visita já está ficando tarde. Tem que mandar eles embora, eles vão ficar com fome. É só vocês dar algo de comer para eles. Mas como? Como nós vamos dar algo de comer para eles? Nem 200 denários daria para alimentar toda essa gente. Vocês não podem fazer. Na mão de vocês é insuficiente, mas na mão de Jesus transborda. Então, e em terceiro lugar, esses milagres servem para revelar a identidade de Jesus. Que identidade de Jesus, irmãos? Ele é servo. Marcos está dizendo isso. Ele é servo, mas ele também é o médico. Ele é o médico divino. É ele que cura. Ele cura a febre da sogra, ele cura a lepra, ele cura a hemorragia da mulher que tem fluxos de sangue. Ele cura porque ele é o médico divino. Mas o que ele é? Ele é o libertador. Ele é o libertador. Ele vai lá naquele demoniado gadareno lá, que tinha uma legião sobre ele, que o cara morava nos sepulcros, dormia nos túmulos, dormia junto com os mortos. Jesus vai lá e restaura a dignidade desse homem, traz vida para ele, porque ele não é só o servo, ele é o libertador. Ele é o criador. E tanto ele é o criador que o vento obedece ele e o mar também obedece. Então ele é o criador. Então Marcos, percebe, não é uma biografia, é um atestado de fé. Marcos está construindo uma identidade para quem ele está escrevendo. Ele é o Senhor da vida. Ele chegou lá na casa do Jairo, aquele chefe da sinagoga que tinha lá de vez em quando gente endemoniada, que ficava ensinando um monte de coisa lá a respeito da lei. Jesus foi lá dentro da casa dele, ressuscitou a filha dele. Por quê? Porque ele é Senhor da vida. Isso faz parte da identidade dele. Ele é o Salvador do mundo. Por que ele é o Salvador do mundo? Porque ele veio para quebrar, ele veio para trazer uma nova aliança. A salvação não é só para judeu, não. É para judeu e gentios. Jesus vem dar, teologicamente, tá? Tem uma simbologia com isso, grave isso. Jesus vem para fazer valer a profecia dita para Abraão: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Jesus vem para trazer salvação a todas as famílias da terra. Jesus vem para fazer valer a promessa que Deus havia feito a Abraão lá na antiga aliança. Dentro desses milagres, irmãos, que nós falamos, eu quero ainda destacar 3, tá? E penso que são talvez os mais fortes desses 18.
fiz questão de também separar 3. Primeiro é a calmaria da tempestade. É um dos mais importantes desses 18. Por quê? Porque ali Cristo está sendo apresentado como Yahvé, né? É Ele que é o Yahvé do Antigo Testamento. É só Ele que tem poder sobre as águas. O Antigo Testamento fala isso a respeito de Yahvé, a respeito de Deus. E agora eles veem isso na pessoa de Cristo. Então esse é um milagre muito forte. O segundo é o endemoniado gadareno. Por todo o contexto, o ambiente hostil, o clima pesado espiritual que estava naquele lugar, né? Aquela casa ali tem uma pessoa um filho daquela mulher endemoniada, olha, mas já foi lá as irmãs do coque da Assembleia de Deus, já foi lá o círculo de oração da Metodista Wesleyana, já foi lá até o povo da Universal e não conseguiu expulsar. Vamos lá, eu e você? Aí você pensa, caramba, até o povo da Universal foi lá e não conseguiu. Não, como é que eu vou agora, né? Jesus vai lá. Jesus vai lá. Ele vai lá. Então esse texto aqui, ele é fortíssimo. É por isso que eu estou estudando aqui, para fazer o estudo para vocês. Acabo pregando sobre isso. Porque como que eu vou estudar isso? Aí vem, né, aquele calor, não, deixa eu pregar agora sobre o demoniado gadareno, né? Dá vontade de pregar tudo aqui, né? Porque é muito forte, irmãos. É muito forte o poder de Jesus sobre o reino das trevas. E o outro é a narrativa da mulher do fluxo de sangue com a filha de Jairo. Esse até gastei um tempinho falando aqui, porque esse é espetacular. Mas ainda tem, irmãos, para nós fecharmos, ainda tem nesse compêndio do que nós marcamos, ainda tem 4 parábolas. E as 4 parábolas, elas são semelhantes, tá? Aí Marcos, não, eu quero escrever parábolas só para apresentar o reino de Deus. Aí então Marcos fala 4 parábolas do reino. As 4 parábolas que ele usa são para descrever como que funciona a ótica do reino de Deus. Então aí você vai ver nesse pedaço aí 4 parábolas para poder descrever a ótica do reino de Deus. Aí então aí na teologia a gente chama de parábolas do reino, né? São as parábolas que descrevem o reino de Deus. A primeira parábola do semeador. O que tem na parábola do semeador? 4 tipos de solos, representando 4 tipos de coração. O coração endurecido, que é a beira do caminho. O coração impulsivo, que é o solo pedregoso. O coração dividido, que é o entre espinhos. E o coração frutífero, que é a boa terra. Por que é uma parábola do reino? Porque no reino de Deus, o reino não é imposto. O reino só cresce onde encontra espaço. Aí é a mensagem, por isso a parábola é do reino. No reino de Deus, a ótica é que nada é imposto. A semente só cresce se ela encontra espaço. Então, se ficar na beira do caminho, Satanás vai levar embora. Se for em solo pedregoso, vai ter pouca vida útil. Se for entre espinhos, vai ficar uma tensão muito grande. O que precisa ter? Precisa ter terra boa. Então, por que é a parábola do reino? Olha, o nosso coração precisa ser terra boa. Porque se não for terra boa, o reino de Deus não avança, o reino de Deus não cresce. Então, por isso, parábola do reino. A segunda é sobre a candeia, que não pode ficar, né, sendo escondido. Assim, tudo aquilo que é revelado não pode ficar escondido. Qual é a ótica do reino de Deus? Se foi revelado, tem que ser mostrado. Se foi revelado, tem que ser dado luz. Por isso, parábola do reino. A terceira, a parábola da semente que cresce sozinha. Um tapa na cara, né, para muitos até de hoje em dia. Então aqui na ótica do reino, o que Marcos está dizendo? A gente até lança semente, mas a gente só lança. O nosso trabalho é só lançar semente, nada mais. Aí Marcos, ele é enfático em dizer, olha, o reino de Deus avança quando a gente não vê, frutifica quando a gente não entende e amadurece até quando a gente não está vendo. Aí vou repetir. O reino de Deus avança quando a gente não vê, frutifica quando a gente não entende e amadurece quando a gente nem percebeu. Por quê? Porque a gente só lança semente. Quem faz é o próprio Deus.
E a parábola do grão de mostarda, porque começa parecendo insignificante, mas se torna uma das maiores hortaliças depois que cresce. Aí o reino de Deus, ele é assim, né? Começa ali com 12 discípulos. Jesus chama, vai lá e encontra um pescando, vai lá e chama o outro, encontra um lá, chama, aí monta 12. Aí esses 12 já começam a atrair uma multidão. Aí Jesus é crucificado, ressuscita, sobe aos céus. Aí fica um grupo pequeno ali em Jerusalém, esperando o cumprimento da profecia que o Espírito Santo viria sobre toda a carne. O Espírito Santo vem. Quando vem, é igual uma semente, né, de mostarda. Ela começa pequenininho, mas quando vem o Espírito Santo, Pedro prega, 3.000 pessoas se convertem. E todo mundo vai crescendo, vai crescendo. E mata Estevão e tem que sair de Jerusalém, tem que fugir. Agora acabou o cristão. Quando eles fogem, o evangelho chega aos gentios. E depois eles ainda decidem, orientados pelo Espírito Santo, lá na igreja de Antioquia, enviar apóstolos e missionários para os outros continentes para poder pregar o evangelho. Por quê? Porque é como um grão de mostarda. Começa pequeno, parece insignificante, mas quando vê, ninguém consegue parar. Essa é a mensagem das parábolas. O que elas nos mostram em comum? Um reino que cresce apesar das resistências, a diferença entre multidão e discípulo, e uma fé que cresce progressivamente. Tudo isso para chegar aonde? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tinha dúvida, irmãos? Tem como ter dúvida? Não. Tem como alguém discordar ouvindo Pedro dizer aquilo? Não. Todos balançavam a cabeça, concordando, porque não tem outra forma de dizer a não ser: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque você cura na sinagoga, até o demônio da sinagoga Jesus tirou. Demônio de sinagoga é difícil, irmão, de tirar. Até o demônio da sinagoga Jesus tirou. Curou a sogra, andou sobre o mar, repreendeu o vento e o mar, curou o leproso, expulsou o demônio, alimentou a multidão, fez milagre, porque tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aplicações espirituais, embora hoje o estudo foi cheio de aplicação, né? Mas aplicações espirituais finais para que a gente leve para casa. Jesus não vê multidões, irmãos. Jesus vê pessoas. O Jesus de Marcos não é o Jesus da multidão. Ele é o Jesus de pessoas. Ele é o que está na sinagoga fazendo na frente de todo mundo, mas ele também é o que está dentro da nossa casa, tocando na nossa filha e repreendendo a morte. Ele é o Jesus de pessoas, ele não é um Jesus de multidão. Então, Jesus é pessoal. Grave isso, Jesus é pessoal. Ele não é o Jesus que você só sente quando você está aqui no culto louvando. Não, ele é o Jesus que você sente dentro da sua casa, no seu quarto, durante as suas lágrimas e no seu momento de sofrimento. Ele não é um Deus de multidões, ele é um Deus de pessoas. Segunda aplicação, ninguém está longe demais que não possa ser alcançado. Ninguém. Não tem ninguém que o reino de Deus não possa alcançar. É por isso, e por favor, não pense que eu estou indo para a política, que eu não estou, que um crente não pode ser a favor de pena de morte. Porque na ótica do reino, não tem ninguém que não possa ser alcançado. É por isso que na ótica do reino, a gente pode até defender que a polícia tem que se posicionar. Mas a gente não pode bater palma porque o bandido morreu. A gente tinha que bater palma se o bandido fosse resgatado e se convertesse. A gente pode até dizer que bom que a polícia agiu, precisava. Mas a gente não pode celebrar a morte. Porque na ótica do reino, bandido bom não é bandido morto. Bandido bom é bandido salvo. Aí, é por isso que a ideologia nenhuma pode sobrepor a ótica do reino. Se sobrepõe,
eu perdi a essência. É simples, é simples. Aí, na minha vida, a ótica do reino é uma coisa, e ela é essencial. Aí a política vai só dialogando. Não, isso aqui eu concordo. Ó, a polícia foi lá, fez certo. Fez certo. Estava um caos. Mas eu não posso vir aqui, ó. Tem que morrer mais mesmo. Não é por aí. Não é por aí. E não estou fazendo discurso político, tá? Então, ninguém está longe demais para ser alcançado. Ninguém. Eu ia falar uma coisa que eu não vou falar não, senão vai virar. Ainda bem que hoje eu não me empolgo tanto, né? Eu consigo me segurar mais. Deus usa os nossos limites como ferramenta de aprendizado. Deus usa os nossos limites como ferramenta de aprendizado. Milagre para o discípulo de Jesus não é para satisfazer o nosso ego. É para dizer para você, olha, aprende o que eu estou te ensinando, porque eu estou usando isso para te ensinar. Aprende que o seu tempo não é o meu. Porque você pode me esperar na primeira vigília da noite, eu aparecer só na quarta. Então, aprende a não ser ansioso e controlar o seu tempo. Porque se eu chego na quarta vigília, eu não chego atrasado, eu chego na hora certa. E se eu não chego, você se encontra comigo e está tudo certo. Então, Deus usa limites como ferramenta de aprendizado. E a quarta e última aplicação é que a resposta certa sobre Jesus muda tudo na nossa vida. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Vamos falar junto? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mais uma vez. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mais uma vez. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém?